engana os outros, não paga ninguém, entre outras coisas que ninguém sabe por aí. Ou seja, todo pecado secreto, toda má palavra, como eu disse, palavras inúteis dentro de casa, esse menino é uma desgraça, fulano de tal não sei o que, vai tomar não sei aonde, tudo isso vai estar lá registrado. As más intenções, pessoas que vivem todo o tempo tramando algum tipo de mal para as pessoas, ou praticam alguma coisa a fim de que alguém se dê mal, ok? Toda a ira, pessoa que só vive zangada com raiva, e tudo fica descontando a ira dela sem sentido. As más intenções, tudo isso aqui, ó, vai estar registrado aqui, ó. Ok? Veja bem o que diz Mateus capítulo 12. Um pouquinho para frente aí, ó. Mateus capítulo 12, versículo de número 36 e 37. Vai estar na página de número 906. Fique atento isso aqui, amigo. Viu, seu Pedro? Fique ligado aqui, ó. Veja bem. Então, todas essas questões aqui, ó, vai estar no livro da morte. Aqui, nós vamos ver o registro que Jesus disse. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, diz assim, ó: digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Palavras frívolas, ok? Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pela sua palavra você será condenado. Você viu o que a Bíblia está dizendo aí? Nós vamos dar conta de toda a palavra inútil. Dá conta, presta conta. Por quê? Por que você fez? Ok? Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, porque Deus vai trazer, vai te justificar pelas palavras que você falou, ou Ele vai te condenar por elas. Então nós temos o memorial e nós temos o livro da morte. Então nesse livro aqui, ó, está registrado o nome das pessoas que não aceitam Jesus, as pessoas que não tomam a atitude de declarar Deus, Jesus como seu Salvador e Senhor, diante de todas as pessoas, para que sejam purificadas dos seus pecados. As pessoas que não se batizam, simplesmente porque acham que não tem necessidade, ou porque está tudo certo. Veja bem, irmão, o batismo ele não salva, mas ele te isenta dos pecados, para que você viva algo novo, para ser salvo. Aquele ladrão lá na cruz, ele não precisou ser batizado, sim ou não? Por que ele não foi batizado? Porque ele estava amarrado lá e estava para morrer, não tinha como ele descer de lá. Ok? Porque se ele pudesse, ele faria. Mas o Senhor o salvou. Por causa do quê? Da fé dele. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ok? Aqui, graças a Deus, não tem ninguém inutilizado a ponto de não tomar uma decisão de fazer. E ninguém está preso para não fazer. Mesmo os presos lá dentro da cadeia são batizados. Sabia disso? Porque batismo é para perdão de pecado. É para que o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Ok? Vamos lá. Ó, quando é que o nome da pessoa vai para o livro da vida? Aí tem pergunta aqui: no ato do batismo? Quando começa a estudar a Bíblia? Quando nasce? Quando morre? Na hora da conversão? Resposta: o nome só vai para o livro da vida quando a pessoa aceita Jesus e a sua verdade, e dá seu testemunho público que aceitou a Cristo através do batismo. Porque batismo é para perdão de pecado e é também um testemunho público. Eu quero esse Deus como meu Salvador e Senhor, e eu vou seguir o exemplo dele me batizando. Aí o Senhor vai apagar os teus pecados, você vai ser limpo, purificado, para que você possa receber o Espírito Santo, porque senão o Espírito Santo não habita em você, porque ele não habita em templo impuro. E qual é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Ó, alguém pode ter o seu nome riscado do livro da vida? A resposta: sim. Deus disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha o que Deus disse. Olha só, vou perguntar de novo: alguém pode ter o seu nome riscado do livro da vida? Sim ou não? A resposta: sim. O nome, sim. Deus disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus falou, ok? Que tipo de pecado é tão grave a ponto de fazer Deus riscar o nome do livro da vida? Que tipo de pecado é tão grave? Vamos lá. Resposta: é o pecado deliberado, ou seja, o pecado consciente e permanente. O que é um pecado consciente e permanente? É aquele pecado que a gente sabe que está errado, que é pecado contra Deus, e a gente faz consciente.
A gente não quer largar, vive fazendo, de jeito nenhum quer largar. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Deus vai riscar o nosso nome no livro da vida. Por quê? Porque vive em pecado e consciente, deliberado, ou seja, praticando deliberadamente. Olha só, outra questão: quando a pessoa se afasta de Deus e vai para o mundo de pecado, abandonando totalmente sua comunhão com Jesus. Teve pessoas que já se batizaram, começaram bem, andaram direitinho, mas de repente saíram, foram viver do jeito delas, conforme o desejo do mundo, e essas pessoas perderam o quê? A sua comunhão com Jesus. Então elas precisam fazer uma nova aliança com Deus, porque senão o seu nome também vai ser riscado do livro da vida. Quando ela se batizou e ela recebeu, foi purificado, o seu nome foi para o livro da vida. Mas quando ela saiu de novo para o mundo para fazer outras coisas, seu nome saiu de lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aquilo que tu ligar aqui na terra, tu liga no céu. Se tu desligar aqui, tu desligou lá. E se você fez uma aliança com Deus e quebrou, Deus ainda te dá uma oportunidade para fazer uma nova. Porque enquanto a vida é esperança, se você tem vida e você se arrepender, a Bíblia diz: aquele que confessar e deixar, alcança a misericórdia. Agora só que eu não vou poder abusar da graça para ficar pecando, entrando e saindo, entrando e saindo. Uma hora tu sai e não volta mais. Por quê? Porque Satanás te ceifou por rumo de lá. Ok? Então por isso que é importante, olha, quando o nome sai do livro da vida: primeiro, viver uma vida de pecado deliberada. Segundo, quando você se afasta de Deus e vai para o mundo de pecado, abandonando totalmente sua comunhão com Ele. É nesta situação que seu nome é riscado do livro da vida. E é muito perigoso. A Bíblia diz: olha, se o Espírito Santo falar com você, não endureça o vosso coração. Isso constitui pecado. Por quê? Se o Espírito Santo está te chamando para você ser salvo e você não quer, você está pecando contra o Espírito Santo, porque você está deixando de ouvir a voz dele. Você não está ofendendo ele, você não está falando palavras de baixo calão, você simplesmente não está dando ouvido. Se você não dá ouvido, isso quer dizer que você nunca vai se arrepender. Se você morrer daquela forma, você está condenado. Mas se você ouvir e se arrepender, aí tu alcança a misericórdia. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu aí? Então é isso, ó. É nessa situação que o seu nome é riscado do livro da vida. Aqueles meninos foram para onde? Foram embora? Não é possível que estão todos dois juntos dentro do mesmo banheiro. Ok? Alguém aí atrás aí pode verificar isso para nós, por gentileza. Olha só, outra coisa. Olha aqui, ó. Deus quer purificar você com o fogo do Espírito Santo, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Através do quê? Do batismo. A gente fica nesse negócio: não, agora não, vou deixar para depois. Não, porque não sei o quê. Ou seja, é todo o seu direito, você que sabe. A vida, o viver com Deus é opcional. Morrer também sem Deus é opcional. Você pode até viver sem Deus, mas será terrível morrer sem Ele. Eu pelo menos tenho 46 anos. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Então eu estou feliz de estar na presença de Deus, porque eu sei que se eu morrer, eu estou salvo. Salvo pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. E eu declarei isso, e estou, graças a Deus, procurando viver nesse contexto. Ainda erro, ainda peco, mas eu procuro confessar meu pecado para não cometer mais. Então quando a gente fala de pecado deliberado, nós estamos falando nesse sentido aí. Ok? Deus quer purificar você. Quem quer ser purificado aí? Levanta a mão para me ver. Quem quer ser purificado aí pelo Espírito Santo para ter seu nome no livro da vida? Isso. Amém. Quem não quer é direito seu, não tem problema nenhum. Agora uma coisa é certa: está no direito de Deus também salvar você ou não. Quem quiser viver do jeito que quer, viva. Mas uma coisa, ninguém vai poder dizer assim: olha, o Senhor não me disse nada, não me alertou nada. Você olhar na Bíblia, você vai ver que no tempo de Noé, Noé estava construindo uma arca, todo mundo dizia que ele era doido. As pessoas zombavam dele, mas no momento que começou a chuva, que Noé entrou para dentro da arca, que eles viram que o negócio ia apertar para o lado dele, correram todo mundo para a arca. Sabe o que aconteceu? A porta da arca estava fechada, quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrou. O que aconteceu? Morreu toda a vida na terra, só escapou Noé e sua família. Sabe quanto tempo Noé passou construindo essa arca? 120 anos. Hoje nós estamos pregando o Evangelho, e faço a pergunta mais uma vez: você quer que o Espírito Santo purifique você com fogo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida? Obrigado, irmã Fátima. Então, tudo bem,
não é forçada. A Bíblia diz que não é por força nem violência. Mas, como eu repito a dizer, ninguém vai dizer assim: ninguém me falou nada, eu não escutei, Deus não me disse nada. Porque lá no Éden, Adão botou culpa na mulher, a mulher botou culpa na serpente, mas ninguém quis assumir a culpa de ter desobedecido a Deus. Mas mesmo assim, Deus deu uma oportunidade para eles. Talvez nós fiquemos pensando: não, vou deixar para depois, daqui mais um dia. Só que talvez esse depois não chegue, não se prolongue muito, no sentido de não ter oportunidade. Outra coisa, o seu procedimento pode levá-lo à salvação ou perdição, de acordo com as suas obras. Como nós vimos, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade de escolha, a liberdade que Cristo nos dá de escolher. Eu, graças a Deus, passei essa vida toda no mundo das drogas fazendo o que era errado. Tudo bem, merecia morrer? Merecia pegar tudo que o mal faz aí com quem vive nessa vida? Merecia. Mas eu clamei a Deus e pedi socorro, e Ele ouviu a minha voz, e Ele me deu uma oportunidade nova. Hoje eu procuro ajudar aqueles que também estão precisando de ajuda, porque lá na minha angústia eu clamava a Deus. Eu passava na frente das lanchonetes, eu via aqueles restaurantes, eu via aquelas famílias, eu tinha vontade de estar lá, mas não tinha força, porque a droga era mais forte dentro de mim, e eu precisava de Jesus para me libertar. Quantas vezes me convidaram para fazer o louco, meter o louco nas pessoas, assaltar, roubar, matar, e eu nunca fui. Sabe por quê? Porque eu temia Deus, eu sabia que um dia Deus podia me livrar daquele lugar. Se eu matasse alguém, eu podia morrer. Se eu fosse roubar dentro do quintal, eu também podia morrer lá. Aí eu perdi a minha salvação. Porque tem pecado que é para a morte. Qual é o pecado que é para a morte? Quando você decide pular dentro do quintal de uma pessoa, você pode ser morto por cachorro, pelo dono da casa. Então o seu pecado levou você à morte. Não que existe um pecado que já te mata não, mas você escolheu morrer. Hoje nós temos a liberdade de escolher se a gente quer ser salvo por Jesus Cristo, ou se a gente quer se a gente quer morrer sem Jesus. Agora, se para você experimentar isso que eu estou falando aqui, você tem que começar essa experiência com Deus. Tem que ter a tua experiência particular com Deus. Ok? Pedrão, senta aqui, amigão. Fica aqui pertinho aqui da irmã aqui, por favor, meu filho. Porque se tu ficar ali, tu não presta atenção não. Ok? E eu tenho maior consideração por você, meu filho. Não tem problema, pode deixar aí. Fique tranquilo. Só fique aí, que eu sei que você consegue. Tá bom? Porque se tu ficar lá, eu vou ficar aqui sem a atenção de vocês. Tá bom? Vamos lá? Então, o seu procedimento pode levá-lo à salvação ou perdição de acordo com as suas obras, ou seja, com suas escolhas. Hoje Cristo é o nosso advogado. Agora Ele está intercedendo por nós. No futuro Ele será o juiz. A sua função será julgar e não mais interceder. Sabe o que significa? Que se eu pecar hoje, confessar diante do Senhor, me reconciliar com quem quer que seja que eu ofendi, ou com alguém na minha família, e graças a Deus viver uma vida centrada no Senhor, eu vou alcançar misericórdia, porque o Senhor vai me perdoar, porque Ele conhece a intenção do meu coração, a intenção do seu coração. Agora, se eu não abrir minha boca para pedir perdão e para tentar, sabe o que vai acontecer? Ele já não vai mais poder ser teu advogado. Agora ele pode, mas quando ele vier, ele vai ser o juiz. Aí não tem como a gente já buscar ele como advogado, porque ele já é juiz. A função dele é julgar, não mais absolver, não mais defender. Hoje ele nos defende, hoje ele intercede por nós, mas no futuro ele vai ser o juiz. É por isso que eu digo, enquanto há tempo, não endureça o vosso coração. O nome pode ser arriscado do livro da vida? Claro que sim, nós vimos lá o Senhor falar. Ok? Pelo que seremos julgados ou absolvidos? Mateus 12:36 diz: qual é a norma do juízo do Senhor? A sua lei. Qual é o efeito, o que é feito com o nome das pessoas justas? Mateus 10:32, deixa eu ler para você. Diz assim, 10:32, fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. O que é feito com o nome das pessoas justas? O Senhor vai confessar o nome delas diante do Pai e todos os seus anjos. E como é que a pessoa pode ser justificada? Nascendo de novo pelo batismo. Ok? Porque o batismo é uma confissão pública
Você está aqui, vai estar aqui terça-feira diante da igreja, diante das pessoas que vão estar aqui, e você vai fazer a sua profissão de fé. Eu aceito Jesus como meu Salvador e meu Senhor, e estou disposto a viver essa experiência de vida em santificação com Ele. O que é santificação? É o processo de melhora, é um processo em que a gente vai cada dia mais aprendendo na palavra de Deus e melhorando para chegar até o dia da salvação, ok? Amém? Arranje um copo com água para mim ali, querida, por favor, te agradeço. Ok? Aqui, ó, qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa de libertação para os que estiverem escritos no livro da vida? Daniel 1, nós vimos lá, né? O Senhor vai livrar do juízo todos aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida, ok? Em Hebreus 10, 26, a palavra de Deus nos diz assim, ó: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Se vivermos conscientes de que foi falado para nós a verdade, e mesmo assim não queremos, né, de ter recebido o conhecimento, isso quer dizer que não vai ter mais sacrifício para nós. O sacrifício de Cristo não vai valer para nós, porque se morrermos no pecado, aí já estamos condenados, porque a Bíblia diz que 1 segundo após a morte já se segue o juízo. Está selado, tanto para aqueles que estão justificados, tanto para aqueles que estão injustificados. Quem entendeu, diga amém. Então, se vivermos deliberadamente, ou seja, conscientemente em pecado, depois de termos recebido, ou seja, sido orientado acerca do sacrifício de Cristo, já não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado. Quem entendeu, diga amém. Então, meus amigos, terça-feira nós vamos estar fazendo aqui o ato batismal. Já tenho aqui a ficha de alguns amigos que já preencheram. Vou passar na casa de vocês propondo essa oportunidade de você receber a verdade no seu coração. A verdade é Cristo, e o Espírito Santo é que não vai nos ajudar a caminhar nessa verdade, nos livrando do mal, renunciando o mal e mantendo nossos nomes escritos no livro da vida. Veja a advertência de Jesus aos discípulos no capítulo 10 de Lucas, um pouco para frente. Ele diz assim, ó: capítulo 10 de Lucas, versículo de número 20, página de número 969. 20 diz assim, ó: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês, ou de cada um de vocês, está registrado no livro da vida. Jesus disse assim, ó, o que Jesus advertiu os discípulos aqui, ó? Ele disse assim, ó: alegrai-vos, não porque os espíritos submetem a vocês, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Arrolados, é porque naquele tempo era escrito nos rolos, né? Arrolados no céu, ou escrito no livro da vida no céu. Porque tem gente aí que fica feliz, sabe por quê? Porque os espíritos, você viu aquelas entrevistas que tem aí na TV aí, povo entrevistando o diabo e tal, e sendo curado por um monte de coisa, prosperando, aquela coisa toda. Então, aí Jesus disse, olha, alegre-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, não porque os espíritos vos submetem. Ok? As pessoas dão muito maior valor nessa questão das revelações, dos, entre aspas, milagres, porque a gente só vê lá, ok? E aquela questão dos espíritos está lá, o pessoal expulsando, aquela coisa toda, ok? Ó, andar na contramão, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. Mateus 7,14. Estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam, porque andar com Cristo se torna um caminho estreito. Vocês estão vendo aqui, ó, está estreito. Era para estar cheio de gente aqui, mas só está aqueles que Deus quer que sejam salvos, pelo menos que estão aqui, porque ouviram a voz do Espírito. E vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Conforme Apocalipse 21, 27, as inscrições estão abertas e você pode ter o seu nome no mais importante livro de registro do universo. Vou ler para vocês o que está escrito em 21, 27 de Apocalipse.
21, 27 diz assim, ó: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Conforme está escrito aqui nessa referência, as inscrições estão abertas para você que quer entrar nessa cidade santa. Porque quem comete mentira, quem vive na prática da abominação, que é todo o pecado que afasta você de Deus, não vai entrar nela. Se você não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, você não poderá entrar nela. Então as inscrições estão abertas. Eu já estou registrando algumas pessoas e vou passar na casa de você. Já fui na casa da Dona Fátima, já fui na casa do Abraão, já fui na casa do Pedro, já fui na casa do Taylor, vou na casa também da Dona Neuza, vou conversar com o seu Dimas, já falei com o seu Pedro ficou de vir hoje, ele veio, então ele está na decisão, né, seu Pedro? E vai dar certo em nome de Jesus. E é o seguinte, e cada um de vocês que deseja fazer esse compromisso, essa experiência de fé com Jesus, não se trata de placa de igreja, se trata de você viver um evangelho baseado na palavra. E se tem um lugar onde te estimula a estudar a palavra, então nada melhor do que você, onde eles te dão suporte para você entender a fé. Porque para você ir para um lugar que não faz questão de você entender acerca da palavra de Deus, que diz que se você não tiver com o seu nome no livro da vida, não mostra para você os critérios da salvação, então talvez você esteja vivendo apenas uma ilusão, um engano. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Se passar disso é procedência maligna. Então tem dois caminhos, e nós vimos aqui, ó, que um deles é o quê? Estreito, mas ele conduz à vida eterna. Se você não ouve por aí que estão falando acerca desse caminho, mas não estão falando só de prosperidade, de curas, de milagre, você está passando por uma situação que não te leva a refletir para ser salvo. Então eu vou passar na casa de vocês dia 2, ou seja, terça-feira. Vai haver aqui uma festa batismal, pessoas vão nascer de novo para o reino do céu, vai haver uma grande festa no céu, porque os anjos se alegram, Deus se alegra, e nós vamos ficar super felizes, porque vocês vão viver uma experiência particular agora com Deus. Quem tem família já dentro da igreja, pode julgar por você mesmo. Graças a Deus, amém? Conforme, ok? Olha só, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então nós podemos pensar ou falar mil coisas, mas o que Deus tem preparado é super importante, é extremamente particular, e você vai ter a oportunidade de ver isso aí. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade santa pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam. Sabe como é que você lava suas vestes? Aqui, ó. Jesus disse que nós seríamos sepultados à semelhança do batismo. Assim como ele foi sepultado e ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Ok? A água nos purifica de todo pecado, que é o símbolo. Ok? Então, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é fé em Jesus Cristo. Nesse exato momento, eu creio, há um anjo ao seu lado com uma linda caneta de ouro, pronto para escrever o seu nome no livro da vida. Você quer que ele escreva? Você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Então não endureça o vosso coração. Ouçam a proposta de Deus e viva essa experiência com Deus. Você tem todo o direito de julgar depois se vale a pena para a tua vida ou não. Você pode escolher, ou volta, ou continua. Isso Deus nos deu, a lei da liberdade. Lembrando que nós vamos ser julgados pelas nossas escolhas. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Deus trará juízo toda obra, quer seja boa, quer seja mal. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora eu faço essa pergunta para você. Você quer ser batizado, sim ou não? Ok? Então, em nome de Jesus, eu vou estar passando com você na sua casa, a partir de amanhã até o dia de terça-feira. Amém?
Não endureça o vosso coração. Gente, eu não preciso ficar aqui rodeando. Eu já falei e olhei e mostrei para você dentro da palavra de Deus. Agora depende de cada um de vocês. Tá bom? Deus, Ele é fiel e é justo para responder e cumprir toda a promessa que Ele tem feito para nós. A questão é, nós queremos estar dentro dessa promessa? Queremos ser parte dessa promessa? Se você quer ser parte dessa promessa, eu vou estar registrando o seu nome para que você possa ser batizado. Você vai receber uma Bíblia de estudo nova, você vai receber os equipamentos do Crescendo em Cristo, vai fazer parte de uma classe bíblica e você vai ser escrito o teu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu estava assistindo aqui esses 2 dias um vídeo aí eu vi 5 falsos profetas que, principalmente ali na região da África, né? Pessoas que sugam e se aproveitam da miséria das pessoas, prometendo coisa. Tinha um lá que combinou com um cara até dele se levantar de um caixão dizendo que o cara tinha ressuscitado. Ou seja, aí depois foi descoberto, foi para juízo, foi uma série de coisas. Entre outros que viveram às custas das pessoas, andando de jato, carro importado, enquanto as pessoas ficam lá esperando os milagres que eles prometem. Enquanto a Bíblia nos promete um reino eterno e uma vida em abundância. Não precisa você tirar o que você tem da sua boca, do seu filho, para depositar dentro de igreja, não, irmão. Você só precisa entender que o Evangelho de Cristo precisa ser pregado. E é claro que muitas vezes vai precisar de recursos, mas Deus não está pedindo para você dar tudo que você tem da boca do seu filho para não. Porque Ele sabe. Ok? Dízimos e oferta é porque você adora a Deus e porque a Bíblia recomenda, e é também para tirar a avareza do coração do homem. Não é para você tirar só para si e os outros se arrebentar para lá, não. Quem entendeu, diga amém. Então eu fico olhando essas coisas, eu fico maravilhado de, graças a Deus, hoje eu vivendo num ministério que a maior importância é a pregação da palavra. Todo investimento é para que as pessoas aprendam a verdade e tomem as decisões dela. Não é impondo, julgando, dizendo que elas estão condenadas, se não quiser não. Você pode escolher, não estou dizendo que tu vai morrer daqui para ali não. Só que naquele grande dia, diante do juízo, você vai ser julgado conforme está escrito na palavra de Deus. Essa é a fé. Essa é a razão porque eu sou crente. Essa é a razão porque existe essa igreja aqui. As pessoas querem ser salvas, e o caminho da fé é a palavra de Deus. Sim ou não? Nós não vimos Jesus Cristo face a face, nós não vimos o Espírito Santo face a face, mas nós sentimos Ele e já vimos a ação dele em nós. É como o vento que eu não sinto, que eu não vejo, mas eu sinto em mim. E acontece. Quem entendeu, diga amém. Então eu quero orar por você. Eu vou passar e vou conversar com você e vou propor para você. E eu vou lá e preencher a sua ficha, em nome de Jesus, e terça-feira você vai fazer um novo nascimento aqui. Pastor departamental do evangelismo, que é o pastor que é responsável por esses trabalhos, e na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, do Acre e do Amazonas. Ele vai vir aqui fazer essa cerimônia, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos fazer uma festa maravilhosa para vocês aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, abençoa nossos amigos, abençoa esta igreja, abençoa nossos irmãos, aqueles que já tomaram a sua decisão, para que Satanás não venha querer colocar confusão na sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta obra, para que o Senhor cresça e nós diminuamos, para que o seu nome seja exaltado e as pessoas sejam salvas pelo poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Estas coisas eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Podem ficar à vontade, amigos. Outra coisa eu vou dizer para vocês, amanhã, segunda-feira, daqui a pouco, né, segunda-feira, o pastor desta igreja, pode sentar, o pastor dessa igreja, ele vai vir fazer uma palestra aqui, no meu lugar, porque amanhã eu tenho uma reunião com a associação. Foi decidido pelo pastor presidente da Associação Adventista do Estado de Rondônia, Acre e Amazonas. Então eles têm uma reunião lá com todo mundo. O pastor vai estar aqui trazendo uma palestra para vocês, amanhã, segunda-feira. E já na terça-feira nós vamos estar juntos aqui de novo, tá bom? Mas de manhã, durante o dia, eu vou estar lá na casa de vocês. Pelo menos aqueles que me receberem, né? Porque eu vou visitar para a gente tirar algumas dúvidas. E, é claro, propor para vocês essa oportunidade de você nascer de novo. Amém? Então vamos agora participar de um sorteio de brindes aqui para vocês. Cadê os meninos? Quero fazer uma pergunta para eles aqui. Vocês estão ouvindo? Não. Vocês estão ouvindo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Aquele que responder do jeito que eu passei ali vai ganhar essa caixinha de bis, fora essas outras coisas aqui. Primeiro eu vou sortear aqui uma caixa de... Vou sortear
essa maravilhosa aqui, ó. Isso aqui é benção, viu? Eita. Coisa boa, ó. Vou separar para mim. Ixi. Vamos lá. 367. Quem está com esse número aí? Calma aí, cadê? 367. Quem é esse jovem bonito cabeludo aí? É o meu vizinho? Tá vendo como se tu tivesse lá fora tu não tinha ganho? O irmãozinho foi te chamar para você ficar dentro? Como é que é o teu nome? Kaique. Quantos anos tu tem, Kaique? 7. 7 anos? Ei, Kaique abençoado. Kaique, tu vai levar esse presentinho aqui, ou para você ou para sua mamãe. Vamos dar uma salva de palmas pro Kaique? Sabe quem é que ganha? Quem está aqui. Quem não está, não ganha. Por isso que eu fico dizendo para vocês, fico dentro da igreja. Se ficar lá fora, lá atrás, lá não ganha não. Se eu chamar aqui, eu simplesmente boto para fora. Ok? Vamos lá. Olha que panetone gostoso ali, hein? 363. Opa, dona Neuza. Vem aqui, dona Neuza. Eu vou até deixar a dona Neuza escolher aqui, qual que ela quer aqui, ó. Qual desses dois a senhora quer, dona Neuza? Tem esse aqui, né? Itália Mia e Maranata, Romanata. Qual a senhora quer? Vai lá. Que eu lá em casa lá. Isso, parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para a dona Neuza? Amém? Ok, vamos lá. Agora vamos sortear, né? Um pacotinho de bis. Biscoito com chocolate. Vamos lá? 364. 364, não é a BR não. Eita, eu estou empurrando açúcar em você, hein? Eu estou preocupado já. Porque doce, todo doce tu está buscando aqui, viu? Vem cá, buscar teu bizinho. Seu Dimas. Mas seu Dimas disse, rapaz, um docinho é bom para tirar uma marca da boca, né, seu? Seu Dimas, eu gosto dele porque ele fala muito, viu? Pensa o nome que conversa. Fala matinho. Palmas para o seu Dimas. Amém. Ok. Agora lá, vamos lá, criançada. Vou lá perguntar para vocês. De que maneira o nome da pessoa pode ser riscada do livro da vida? Bora, meu filho, levanta a mão assim e fale bem alto. Veja bem, tá vendo? Tu falou assim. Ninguém ouviu o que tu falou, né? A irmã falou o que ali? E mesmo assim fazendo? Então, ela está certa. É aquele que vive vivendo em pecado deliberado, consciente. Sabe? É um pecado consciente. Sabendo que está errado, mas está sempre fazendo, nunca se arrepende. Então vamos dar uma salva de palmas para a dona